Sabe aquela pergunta que quase todo mundo já se fez olhando para a natureza? Como é que tudo isso surgiu? É uma pergunta gigante. E aqui a gente vai mergulhar na obra O Relojoeiro Cego para entender uma das respostas mais revolucionárias que a ciência já deu para isso. Então, pensem assim. De um lado, tem o universo da física, né? Rochas, nuvens, galáxias, coisas que, no fundo, são regidas por leis até que simples. Mas aí, do outro lado, a gente entra na biologia. E o negócio fica impressionante. Macacos, morcegos, nós mesmos. A complexidade é de cair o queixo. E é justamente nesse abismo entre o simples e o supercomplexo que o nosso mistério começa. E qual é a grande sacada aqui, a diferença fundamental? É que as coisas vivas, elas parecem ter sido projetadas. Tipo, um olho não é só um monte de células. Ele foi feito para ver. Uma asa foi feita para voar. Essa aparência de propósito é o que nos intriga. De onde é que veio esse projeto todo? Ok, então vamos lá. Para entender a solução, primeiro a gente precisa enquadrar bem o problema. Vamos explorar esse mistério central, o problema da complexidade organizada. Olha só, a biologia é basicamente isso: o estudo de coisas complexas que passam essa impressão de terem sido projetadas para alguma coisa. Pensem bem, é muito diferente de uma pedra ou de um rio. Os seres vivos parecem ter um propósito claro. Não parece coincidência, né? Que um olho seja tão perfeito para enxergar ou que uma asa seja tão ideal para voar. É exatamente essa ilusão de design que a biologia tem a missão de explicar. E durante séculos, a resposta mais óbvia, a mais intuitiva para esse quebra-cabeça todo foi o argumento do design, a ideia de um projetista divino. E essa ideia, que parecia, assim, inquestionável, foi defendida de um jeito genial por um teólogo do século XVIII, o William Paley. Certo? Vamos então conhecer melhor esse argumento, que se tornou a explicação padrão por um bom tempo. Vamos falar do relojoeiro de Paley. A analogia que o Paley usou é brilhante, de tão simples. Imaginem a cena: caminhar por um campo e tropeçar numa pedra. Ninguém se espanta com isso, certo? A pedra podia estar ali desde sempre. Agora, e se no lugar da pedra fosse um relógio? Ah, aí a história muda. Engrenagens, ponteiros, tudo funcionando com uma precisão incrível. A existência de um relógio não pode ser só um acaso. Um relógio, ele grita por uma explicação. A lógica dele era muito direta e bem convincente. Se um relógio com toda a sua complexidade prova que existe um relojoeiro, então os seres vivos que são infinitamente mais complexos provariam que existe um criador. É simples, né? A ideia é: onde tem um projeto, tem que ter um projetista. Ponto. E ele não parou por aí. Paley foi mais longe. Ele disse basicamente: qual a diferença em termos de lógica entre a prova de design num telescópio e num olho humano? Pensem bem, os dois são instrumentos super complexos, com várias partes trabalhando juntas para uma função, a visão. Então, se a gente sabe que um teve um designer, o outro também precisaria ter. O argumento de Paley era poderoso. Parecia ter fechado a questão de vez. Mas a ciência estava preparando uma reviravolta. E essa é a resposta de Darwin. Charles Darwin chegou e propôs um outro tipo de relojoeiro. Um relojoeiro cego, sem nenhuma previsão do futuro, sem nenhum plano e sem propósito algum. Esse processo que ele descreveu é a famosa seleção natural. E é importante entender, não é uma força pensante. É mais como um resultado automático inevitável. As pequenas variações que, por acaso, ajudam um ser a sobreviver e se reproduzir, essas são passadas para frente. As que não ajudam, bom, essas vão sumindo pelo caminho. É como um filtro, sabe? Um filtro cego e automático. Beleza, mas como é que um processo cego cria algo tão complexo que parece ter sido projetado? A resposta, e isso é genial, está na probabilidade. Imaginem um cadeado de bicicleta, daqueles com 4 números. Existem 4.096 combinações possíveis. Todas elas, se for chutar no escuro, são igualmente improváveis de acertar de primeira. Só que, de todas essas milhares de combinações improváveis, só uma delas interessa de verdade. Só uma especial, aquela que foi definida antes para abrir o cadeado. O que faz a combinação 1207 ser especial não é ela ser improvável, é o fato de ela ter um propósito. E isso nos leva a um exemplo fantástico: uma pilha de sucata num ferro velho e um Boeing 774. Se a gente for pensar estatisticamente, os dois são arranjos de peças ridiculamente improváveis.
Mas só um deles, o Boeing, cumpre um propósito muito específico: voar. É isso que faz toda a diferença. Então, aqui está o pulo do gato. A complexidade na biologia é exatamente isso. Uma mistura de algo que é estatisticamente muito improvável com um propósito. E qual é o propósito? Sobreviver e se reproduzir. Não foi um designer que definiu isso. Foi a própria lógica da vida. Qualquer arranjo que ajude um ser vivo a sobreviver e deixar descendentes, bom, é esse arranjo que funciona e que é selecionado. Entender isso muda tudo, não é só sobre biologia, é uma nova forma de ver o nosso lugar no universo. Pensem só, antes de Darwin, era muito difícil não acreditar em um criador divino e ter uma explicação alternativa convincente para a complexidade da vida. O que Darwin fez foi fornecer o primeiro mecanismo totalmente natural, que era poderoso o suficiente para explicar de onde vinha essa aparência de projeto. E essa explicação funciona em todas as escalas. Isso que é impressionante. Parem para pensar. O núcleo de uma única célula tem mais informação que uma enciclopédia inteira. O corpo humano tem uns 10 trilhões de células. São números absurdos. E a seleção natural oferece um caminho, um mecanismo para explicar como essa complexidade toda pôde surgir. E é aqui que o grande paradoxo se resolve. A ideia de Darwin não ignora a aparência de design. Ela explica essa aparência. Ela nos mostra como um processo totalmente natural, cego e sem nenhum propósito final. A seleção natural consegue, ao longo de milhões e milhões de anos, construir essas maravilhas que a gente vê no mundo vivo. É exatamente assim que o relojoeiro cego, aos poucos, constrói seu relógio.